Na Cruzeiro do Sul Virtual, estude de onde quiser e conquiste uma bolsa de até 100%. São mais de 1.000 polos EAD por todo o Brasil. É isso mesmo, Celso. Para quem quer dar um up no seu currículo, pode fazer sua faculdade na Cruzeiro do Sul Virtual no Polo Garanhuns. Estude à distância com a mesma qualidade do ensino presencial. Matrículas gratuitas para o segundo semestre em mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação. O Polo Garanhuns fica na Avenida Rui Barbosa, 488, Heliópolis, no Rui Barbosa Mall. Ligue 999020363. Inscreva-se já na Cruzeiro do Sul Virtual. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro. A maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. YB 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Está no ar, Quarto Poder, seu programa jornalístico, com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12 e 2, meus amigos, na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. De segunda a sexta comigo hoje com uma bela camisa, acho que azul piscina, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Rapaz, a gente vai ser obrigado a abrir uma coluna de moda aqui, viu? Porque todo dia é um comentário diferente. Pessoal, lembrando que o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? Então a gente tá em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, só pesquisar, @QP Quarto Poder. E no YouTube também, tá? Lembrando que quem quiser nos ver com imagem, pode acessar aí o aplicativo da Rádio Marano, que já está disponível para vocês. E nosso querido amigo lá de Belo Jardim, Felipe Barros. Felipe Barros. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. E a coluna de moda pode acompanhar quem está nos assistindo ao vivo, né, Lucas? Vai ver sua bela camisa, você combinando aí com o Matheus. Vieram hoje preparados, um conjuntinho. Parecem... O entrevistado já está no estúdio aqui, está com um blazer azul também. Muito elegante. Pois então, vocês dois estão parecendo um pá de jarro. Tá uma beleza. Ave Maria. Eu gosto do Luquinha, rapaz. Tem gente que pensa até que a gente é irmão, tá vendo aí? Oxi, Ave Maria. E aí, essa bronca, Felipe? Esse imprensado? Essa bronca é sua, Lucas. Não venha não, passar para mim. Olha, a política pernambucana, como diz o doutor Gustavo, o PIP, né, que é o Produto Interno Político, o doutor Gustavo Krause, um abraço sempre para ele,
que diz para nós, né, essa expressão, tem sido sempre muito movimentada, tá? Então, o Quarto Poder tem que estar sempre atento para trazer as melhores notícias e ajudar os nossos ouvintes. São cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas na região, com 42 cidades, né? E a gente leva a informação de ponta, da melhor qualidade possível, sempre trazendo os fatos para que as pessoas possam se informar. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Quem está nas redes sociais? Como é que faz, Lucas, para olhar as redes sociais? Olha, é só procurar lá, @QP Quarto Poder. Exatamente. E também vai ver no YouTube, né? Depois, youtube.com/QP Quarto Poder, vai encontrar lá. A entrevista de hoje vai estar disponível também nas plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfim, dentre tantas plataformas que estamos disponíveis, você vai poder escolher a sua de preferência e ouvir ou assistir, né? Felipe, o rapaz lá de Petrolina também, que ia estar conosco ontem e acabou tendo um imprevisto, bombardeou a política pernambucana com a notícia, né? Ele migra, o Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, migra do MDB para o Democratas, assinou ontem numa data simbólica, né? Dia 25, para a legenda 25, né? Para os Democratas, enfim. Ele, quando 6 horas da manhã, ele próprio me mandou um WhatsApp: Matheus, cancela hoje, depois a gente bate um papo, porque vou ter que um compromisso maior, depois vocês vão ficar mais atentos e a gente bate esse papo. Mas, de fato, a política pernambucana ontem movimentou-se, né? A gente tem visto cada vez mais o ano de 2022, para quem for ocupar a cadeira no Palácio do Campo das Princesas em 23, tomar contornos mais fortes, né? E não ficando atrás disso, né? A gente trouxe também uma grande gestora que geriu por algum tempo, por 2 oportunidades, né? À frente de uma prefeitura importante aqui do Agreste. Eu não anuncio antes, tá? Fiquem curiosos, vocês vão lá nas redes sociais do Quarto Poder, no QP Quarto Poder, e vão descobrir quem é, tá? Ela que é exemplo em transparência, principalmente dos serviços e das contas públicas. O Tribunal de Contas colocou assim, tá? Deixou bem claro no último parecer. E eu vou né? dizer uma coisa, em 5 minutos de conversa ali fora com ela, já vi que ela entende da coisa pública, viu? Olha aí. Ela é procuradora federal, posso dizer isso. Não vou adiantar mais nada, mas a gente vai para o intervalo e na volta todo mundo vai ficar sabendo. Em Buíque, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Aí voltamos agora, 12h08, intervalo bem rapidinho. Eu vou pedir para meu amigo Matheus anunciar a nossa entrevistada de hoje. Não, vou deixar o povo com mais curiosidade. Primeiro, Poliana Fontinelli, tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, dia 26, né? Para a previsão do Nordeste, tem chuva em algumas áreas, tá? Garanhuns, ainda bem, hoje tem um solzinho, porque eu já estava mofando já com tanto frio e chuva. Mas é bom, a gente sabe que o agricultor precisa. Com a palavra, Poliana Fontinelli. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 26 de agosto, uma circulação marítima favorece a formação de nuvens carregadas e chuva passageira entre o litoral do Rio Grande do Norte e Bahia e no norte do Maranhão. Já nas demais áreas do Nordeste, uma massa de ar quente e seco predomina e garante mais um dia ensolarado.
A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto poder. Matheus Fernandes. Pois é, meus amigos, tempo aberto, né? Hoje em Garanhuns, mas como é que tá aqui no Alto do Magano, Arnaldo? Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 22,5 graus. Rapaz, tá esquentando, viu? Pois é. Olha, hoje a gente tem o prazer, tá? O Lucas já meio que anunciou aqui, o Felipe também já tá ali curioso, querendo falar, fazer suas perguntas, mas a gente tem a honra e o prazer de receber aqui nos microfones do Quarto Poder da Rádio Marano FM, a 102.3, sempre trazendo as melhores entrevistas, não podia ficar de fora. Débora Almeida, ela que é procuradora federal, foi prefeita por 2 oportunidades da cidade de São Bento do Una. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto poder. Entrevista. Boa tarde, ex-prefeita, procuradora. Seja bem-vindo, Débora. É um prazer receber a senhora aqui. Boa tarde, né? Boa tarde aqui, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Felipe. Né? Tony, que está aqui também. A todos os ouvintes aqui da Rádio Marano, a todos vocês aqui da cidade de Garanhuns, mas também das cidades vizinhas e da minha cidade de São Bento do Una. Mandar um grande abraço para todos que estão lá. Hoje a audiência está topada, viu? Mandar um grande abraço. Aqui também pro pessoal lá do Clube Diamante. De vez em quando eu vou lá. Olha só, ele é adepto né, ao tiro. E é um hobby assim para você descarregar as energias, né? Chegar lá e... Né, então, mandar um grande abraço para todos de São Bento do Una, para Capoeiras, né, Lajedo, Belo Jardim, né, Cachoeirinha, Jupi, Jucati. Tá todo mundo aqui ligado. Né? Várias pessoas mandaram mensagens aqui. Ó, já estamos ouvindo. Audiência qualificada na Marano. Isso, é um prazer muito grande estar de volta aqui na Rádio Marano. Quero agradecer a oportunidade aqui à rádio, para a gente conversar sobre uma coisa que todos nós gostamos muito, né? Sobre política. Eu acho que eu digo que nós vivemos por meio da política. E a política a gente tem que mostrar o que ela tem de bom, que ela é boa, né? Temos aquelas pessoas que mancham um pouco a política, mas a política é por meio dela que as coisas acontecem, na saúde, na educação, na economia, na vida das pessoas. Então, as pessoas boas têm que estar na política e têm que estar conversando sobre política. Perfeitamente. Olha, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer a primeira pergunta, pedir licença ao meu amigo Felipe e ao meu amigo Matheus. Uma pergunta quase que filosófica, sabe? A gente faz essa primeira pergunta. Quer saber quem é a Débora Almeida, né? Para além da sua formação no direito, além da questão política, quem é Débora Almeida? Desde a infância, aí conta um pouquinho da sua história pra gente. Na pessoa física, não no CNPJ, né? A gente né, eu sou Débora, né? Pode me chamar de Débora, não precisa me chamar de Débora, né? Eu sou Débora, e eu venho lá da minha cidade de São Bento do Una, nasci aqui em Garanhuns há 42 anos, e morei, né, até os 8 anos da minha vida, morei no sítio Una dos Cordeiros, lá em São Bento do Una. Fui aluna de escola pública, né? Primeiro na escola multisseriada, que é aquela, Matheus, que você tem um professor ensinando a 4 séries ao mesmo tempo. E aí fui aluna de escola pública, depois passei no vestibular, fiz faculdade de Direito, né, na Unicap, em Recife. Estudei para concurso, né, passei no concurso da AGU, da Advocacia Geral da União, tomei posse como procuradora federal, morei 1 ano em Brasília, depois em 2006 vim aqui, né, para Garanhuns, vinha todos os dias, morava em São Bento, vinha todos os dias, trabalhei aqui com uma grande equipe, né, quero inclusive mandar um grande abraço para todos que fazem parte da Procuradoria Federal aqui em Garanhuns, a todos que trabalham também no INSS, mandar um grande abraço para Mardônio, né, e toda a equipe, Dona Ednei, toda a equipe da Procuradoria. Levei daqui, né, o nosso estagiário, que foi Cristiano Lessa, mandar um abraço também para ele e para todos que fazem o INSS. Aí fiquei aqui até 2012. Aí recebi a missão, né, do povo de São Bento do Una para ser prefeita de São Bento do Una. Fiquei como prefeita até 2020, né, fui reeleita em 2016. E aí agora, né, voltei para a Procuradoria em fevereiro, tirei 30 dias de férias. Voltei em fevereiro. Pré-candidata a deputada estadual. E aí voltei fazendo meu trabalho, agora já num novo formato, no formato do teletrabalho, que foi uma das coisas que a pandemia trouxe,
né? Filipe E aí Lucas estou me Santos. apresentando como pré-candidata a deputada estadual, atendendo também uma convocação, né, do Agreste, né, de toda a região, diante do trabalho que nós fizemos na cidade de São Bento do Una e no que nós acreditamos ser a política. O teletrabalho, quando ela fala, eu estava dando uma olhada nos stories dela outro dia, meu amigo, é teletrabalho, muito trabalho. Eu vi ela fazendo 20 processos num dia, eu disse, não é o teletrabalho de Felipe, que ele fica ali comendo enquanto a gente está no programa, é o teletrabalho de verdade, viu, Felipe? É puxado. Matheus, eu já fiz, até agora, mais de 1000 audiências, né? E hoje, no teletrabalho, que foi uma das coisas que vai ficar, né, vai ficar na pandemia. Hoje você, por exemplo, eu de casa eu faço audiências em Sergipe, eu faço audiências na Paraíba, eu faço audiências em qualquer lugar daqui de Pernambuco, no Rio Grande do Norte, e você consegue hoje produzir mais do que até antes. Você tinha um período de deslocamento, tudo. Hoje você está ali. Dinheiro público para ter que sair de um lugar para outro, né? Aquela coisa toda, acho que foi. Você consegue bacana. entregar com muita efetividade. Então, por exemplo, eu faço 20 audiências por dia. Hoje eu faço 40 audiências por semana, faço 20 na terça, né, e 20 nas sextas-feiras, e nos outros dias eu faço 20 processos, né, que são são contestações. Então, tem uma produção bem constante. Antes eu cheguei a fazer 95 audiências na semana, viu? Com certeza, é muito puxado, né? Mas a gente acha bom, né? O servidor público, acho que quando ele entrega de fato, por vezes é tão criticado, né? Um setor tão... Que as pessoas demandam tanto como a justiça, quando a gente vê uma entrega num volume tão alto como a senhora está falando aqui agora, a gente fica feliz, né? Fica feliz e a gente acaba entendendo muito por 2 oportunidades, a senhora serviu à frente do Poder Executivo de São Bento do Una e também agora é convocada novamente a buscar o caminho político, né? Para representar o povo. Se você me permitir, eu já vou fazer a segunda pergunta aqui. Ela se coloca como pré-candidata a deputada, e a gente sabe que eu acho que talvez a maior função de um deputado a nível estadual é a fiscalização, né? E aí, traçando um paralelo com sua gestão na Prefeitura de São Bento, você ficou em segundo lugar do estado, não foi isso, em termos de transparência? Isso. Segundo lugar, e qual é o segredo da administração pública? Como ser transparente de fato e como... se eventualmente você ganhar o pleito eleitoral para deputado, como você vai fazer para transformar a realidade de Pernambuco nesse sentido? Lucas, tem uma coisa que eu acho que é fundamental, né, para a sociedade, que é a transparência. Quando você tem transparência, né, você tem honestidade na gerência da coisa pública. E a grande arma que todos nós, como cidadão ou como cidadã, nós temos contra a corrupção. E assim, como a gente estava conversando antes de chegar aqui, uma transparência efetiva, que as pessoas possam entender o que é que está acontecendo. Não adianta você ter um portal de transparência, onde o cidadão tem que entrar para fazer uma consulta, e aí ele precisa entender o que é que está ali. Então, você tem que fazer essa interpretação desse conteúdo para que a população possa entender realmente o que é, como o dinheiro está chegando e onde o dinheiro está sendo gasto. E uma das coisas que eu acho muito importante, que eu sinto falta como cidadã, eu não sei o que é que debate e o que é que está sendo debatido na Assembleia Legislativa, né? Eu não sei. Às vezes você vê o que aconteceu no dia anterior por meio dos jornais, que aí você vê um debate que aconteceu por parte de um deputado ou por parte de outro deputado, né, que apresenta um posicionamento e já vem aquilo ali pronto. Não tem uma participação da população. E a gente tem várias experiências de vários deputados, né, que mostram exatamente, eles olha, hoje está sendo pautado isso, né? E aí se posiciona aquele Gabriel Azevedo, que é vereador em BH, que a gente estava comentando. Ele tem um aplicativo que é muito interessante, que é Meu Vereador. E aí tudo que é debatido, ele vai mostrando e vai debatendo e vai trocando ideias também com a população. Então, isso é muito importante, as pessoas saberem qual foi a conta que chegou do governo do estado lá, onde está sendo gasto, e você poder passar isso para a população. E por várias oportunidades, a gente teve essa oportunidade, foi avaliado, tanto por Tribunal de Contas, por algumas ONGs também, pela ONG Cidadania, nós somos o primeiro município mais transparente e com mais efetividade na entrega de serviços públicos, né? A gente, na entrega de serviços de saúde, na melhoria de índice, diminuição de mortalidade, né? E tem várias outras coisas, e também de educação.
Então, você vai educando as pessoas para que elas tenham entendimento daquilo que está acontecendo. Nós fazíamos em São Bento a prestação de contas. 4 em 4 meses eu estava na Câmara de Vereadores, apresentando a prestação de contas, né, de secretaria por secretaria, quanto chegou, onde foi gasto, quanto estávamos devendo. E aí você vai alimentando e passando para a população exatamente o que ela precisa saber. Né? Eu quero saber quanto é que chega, onde é que é gasto, o que é que você está devendo, por que é que não se faz mais, né, se realmente está sendo aplicado corretamente. Então, para mim, a transparência é uma das grandes armas que a gente precisa ter, e a transparência também é uma arma para você mostrar que a política pode ser séria, e é séria, está sendo feita por pessoas também sérias. Tem algumas pessoas que, infelizmente, convivem hoje na política e é próprio da conjuntura de querer afastar as pessoas boas, e aí quer mostrar que a política é ruim, e tem muita gente boa que está nos ouvindo e que tem vontade, né, de ingressar na política, mas eu não vou entrar porque eu tenho uma família, vão começar a bater em mim, né? Quantas mulheres não estão nos ouvindo e dizem assim, eu queria também, né, ter a coragem de ser vereadora, ter a coragem de me candidatar para prefeita, para deputada, né, concorrer a um pleito, mas sabe o que está acontecendo. E a gente também tem que ter a coragem de chegar e enfrentar os desafios, porque existe uma violência política, né, para afastar as pessoas boas. E a transparência é uma grande arma que a gente tem, tanto para o cidadão, para a cidadã acompanhar, como também para as pessoas olharem, eu posso fazer isso também, eu posso fiscalizar, eu posso acompanhar, eu posso estar me candidatando, né, porque eu sei que tem um recurso e eu tenho condições de gerir com honestidade, com transparência, que é isso que é importante para a população. Doutora, boa tarde. Mas você vai fazer a sua pergunta e ela só vai responder depois dos intervalos, que é porque tá muito bom o papo, então eu gosto de fazer que nem o João Kleber, eu seguro a audiência. Tá, deixa eu perguntar logo, porque senão o Lucas vai monopolizar aqui, não deixa ninguém perguntar nada. Né? Boa tarde, doutora Débora. É bom saber a sua proeminência também, que eu estudei também na Católica, então temos isso em comum, formado em Direito também, e a gente sempre vê pessoas oriundas aí da Católica com projeção no estado de Pernambuco, isso é muito bom. Eu passo diariamente lá no seu município, em São Bento, né? Eu trabalho aqui em Belo Jardim, e todo dia eu saio de Garanhuns e passo por São Bento, e eu vejo que realmente é uma terra que produz muito, e eu fico muito contente quando eu passo por lá. Eu adoro passar pelo seu município, porque sempre estão construindo alguma coisa, e é sempre para produção, né? Produção, e eu admiro, eu gosto disso demais. E nesse sentido, e aproveitando um gancho aí da pergunta que o Lucas fez, eu gostaria de saber a experiência que a senhora adquiriu, né, enquanto prefeita de São Bento, né, como a senhora acredita que isso pode lhe ajudar no poder legislativo do estado de Pernambuco? Né? Mas essa pergunta a senhora só responde depois dos nossos comerciais. É isso aí. Ótimo, Felipe. 12h22, voltamos daqui a pouquinho. Não desgrude do rádio, viu? Quarto poder, quarto poder. Em Santana do Bandaú, Alagoas, todo mundo ouve. Marano, superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder, quarto poder. Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. 12h24, Felipe, por favor, meu amigo, faça as honras de refazer a sua pergunta para que nosso ouvinte que não estava acompanhando, acompanhe, porque hoje a gente está recebendo aqui Débora Almeida,
ex-prefeita por 2 oportunidades de São Bento do Una, pré-candidata a deputada estadual, ou federal, ainda não sei se ela já definiu isso bem na cabeça dela, não sei, pode ser que ela possa disputar um cargo para Brasília, quem sabe, mas de fato ela traz uma grande experiência política e hoje está compartilhando conosco aqui, né? Ela que é procuradora federal, enfim, formada na Católica em Direito, como você já disse, mas por favor, repita a sua pergunta. Vou repetir a versão curta, tá? Para não ter que falar tudo novamente, mas a versão curta é a seguinte, né? Como sua experiência como prefeita, ex-prefeita da cidade de São Bento do Una, pode lhe ajudar no legislativo, seja no estadual ou no federal? Felipe, um prazer, né, tá podendo conversar com você. E o Felipe conhece, né, a Rua do Lazer lá da Católica, que era o grande ponto ali de encontro de todo mundo, onde nós debatíamos muita coisa. É verdade. Nós tivemos a experiência, né, como prefeita durante 8 anos, e não apenas na prefeitura de São Bento do Una, mas nós fizemos parte durante 6 anos também da diretoria da AMUP, que é a Associação de Municípios de Pernambuco, né, junto com o prefeito José Patriota, e foi muito importante, e era uma das coisas que a gente sentia muita falta, é que muitas pautas na Assembleia, né, no Congresso Nacional, interferiam diretamente na administração municipal, e os municípios não eram consultados. Quando chegava, já chegava de bolo, né? E uma coisa que a gente tem que ter muita consciência, as pessoas vivem nos municípios. É onde a vida acontece, né? Ou você está na escola, você você vai para o posto de saúde, você vai para o hospital. É onde a vida acontece, é nos municípios, né? Onde está ali mais diretamente próximo, né? O vereador, né? O prefeito. E a gente sabe como é que se diz? Nós sabemos o dia a dia de uma prefeitura e as dificuldades que um prefeito tem. Nós temos a experiência já, né, tanto na saúde quanto na educação, né, na administração das contas públicas, o trabalho na questão da agricultura. Então, a gente sabe um pouco da vivência, né, do dia a dia de um prefeito, de uma prefeita nos municípios. Então, a gente pode, sim, né, colaborar muito lá na Assembleia Legislativa, né, com essa experiência que nós estamos levando. Nós somos como se fosse o seguinte, nós vivemos o dia a dia de um município. Então, a gente sabe como é que pode estar colaborando e ajudar também prefeitos. A gente tem prefeitos excelentes, né, que estão fazendo um trabalho muito importante e que precisa de uma pessoa para estar ali, para estar apoiando iniciativas muito boas, né? Nós estamos visitando vários municípios e tem iniciativas que precisam ser divulgadas e que precisam ser apoiadas, então a gente quer exatamente fazer isso. Nós estamos apoiando, inclusive vai ter a eleição agora suplementar, né, a prefeita Celina, lá em Capoeiras, né, que tem um grande trabalho, né, teve um grande trabalho na assistência social e vai fazer um grande trabalho, né, lá em Capoeiras, né, o prefeito Gilvandro, tive a oportunidade de participar lá na prefeitura de Belo Jardim, Felipe, de uma reunião de monitoramento, numa parceria que tem da Moura, né, com a prefeitura, o município de Belo Jardim, e eu fiquei impressionada, assim, com a forma como eles estão fazendo, né, e várias iniciativas que tem em vários lugares e que precisam do apoio, né, de você chegar e abrir as portas. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é eu consigo conversar com todo mundo, né, consigo conversar com todo mundo, né, apresentar uma boa ideia, né, e apoiar essas ideias, que é isso que a gente precisa muito, né, quando nós apoiamos um deputado estadual, um deputado federal, é de pessoas que apoiem, né, que chegue junto, que chegue lá na Assembleia, que defenda realmente os interesses dos municípios. Né, às vezes a gente acontece muito, né, o deputado vai no município, ele se compromete ali naquela eleição com o município, e aí depois quando chega a pauta lá, deixa para lá, entendeu? Ou então sofre a interferência de outras pautas e termina abandonando o apoio aos municípios. Então a gente quer muito, né, essa experiência da gente como prefeita, né, de São Bento do Una, e junto à AMUP também, na Associação Municipalista de Pernambuco, é levar essa experiência da gente do municipalismo, onde a vida acontece. Olha aí. Respondida a pergunta, Felipe, a mulher veio preparada, né? Respondido de forma excepcional, Matheus. Rapaz, eu vou deixar logo um abraço pro pai dela, que a gente acabou nem citando, seu Zé Almeida. Ele é um grande empresário, não é como você, Felipe, que é um mega empresário aqui do programa, mas seu Zé Almeida tem uma grande representatividade, inclusive em aspectos bastante sociais, né? As grandes Almeidas são conhecidas por ter essa preocupação e também por empregar e gerar renda
no Agreste Meridional de maneira geral, enfim, no estado de Pernambuco, né? Então, acho que talvez ele perca na participação do PIB dele só para você, Felipe, viu? Para você ficar... Mas se eu chegar em 20% do que ele conquistou aí, eu tô muito satisfeito. Os São Bentenses? São Bentenses. Os São Bentenses dominam o quarto poder aqui, viu? Porque o professor Écio Costa também é colunista da gente aqui. A gente acho que estava com o Iron Mello outro dia, que é reitor da Federal. O reitor da Federal é São Bentenses também. Isso. Ele batendo papo. Eu também, além de economia, eu faço letras lá na Federal Rural, agora o FAPE, Federal do Agreste de Pernambuco, e ele conversava, né, sobre um pouco da história de São Bento do Una com a gente, enfim. O Zé Almeida tem uma grande contribuição. Mas agora eu quero voltar um pouquinho na sua história. Quero voltar quando a senhora se dispôs a entrar na política e quais foram os maiores projetos que a senhora entregou ao final dos seus 2 mandatos lá em São Bento do Una, que a senhora disse, olha, dei minha contribuição, saio de coração leve e de consciência tranquila. Matheus, né, só uma parte aqui, né, a história do meu pai é uma história de superação, de trabalho, né, a Granja Almeida tem já cerca de 50 anos, né, ele iniciou o trabalho com 18 anos, né, e isso com muito trabalho, né, lá na Una dos Cordeiros, começou com aquilo ali, com 30 pintinhas, ele botava dentro do quarto, colocava um zinco, colocava o candeeiro, que na época não tinha energia, o candeeiro para aquecer o zinco e aquecer as pintinhas. E foi com muito trabalho, com muita dedicação. O papai gosta muito do avô de Écio Costa, seu Joaquim Costa, né, foi uma das pessoas que ajudou muito o papai também. E assim, o pessoal do Agreste, né, o pessoal da avicultura, é um pessoal muito guerreiro, né? Você vê produzir hoje, quando a gente está falando, né, nas commodities, ou seja, com soja, com milho, lá nas alturas, você tendo que trazer grãos lá de fora, né, e você conseguir produzir no Agreste, né, que é o Agreste que produz, né, sem água, né, com todas essas dificuldades de produção, gerando muito emprego, né. A avicultura, lá em São Bento do Una, a gente tem cerca de 4.000 empregos diretos, né, com a Granja Almeida e todos os demais avicultores. É o segundo PIB agropecuário no estado de Pernambuco, né. Então, é muito importante a produção de alimentos, né, tanto na avicultura, na produção de ovos, de carne, de frango, quanto também na questão do leite. Mas um dos grandes desafios que eu tive como prefeita, Matheus, voltando à nossa pergunta, eu lembro que no meu último comício, o doutor João Lira, né, o pai de Raquel, estava no nosso, lá, terminou o comício, e a gente ficou num cafezinho, não sei o quê, e aí ele dizia assim, todo mundo dizendo, o seu grande desafio vai ser isso, o seu grande desafio vai ser isso, o seu grande desafio vai ser isso. Aí ele disse, Débora, o seu grande desafio vai ser um exemplo, vai ser um exemplo de boa política. Porque muitas mulheres, elas estão se espelhando em você, muitos políticos, né, estão se espelhando em você, porque você vem de fora da política para assumir um cargo na política. Então, muita gente torce para dar errado, para que as pessoas não entrem. E o seu maior desafio é exatamente ser um exemplo, né? Um exemplo na política, como Raquel, como Priscila, né? São pessoas, são mulheres, né, muito fortes, determinadas, que são um exemplo, uma referência para muitas mulheres. E aí a gente conseguiu, ao longo desses 8 anos, fazer entregas muito importantes. Na educação, eu pontuo como a primeira... E pontuando aqui, Marcelo Jorge já tinha dado uma soprada aqui, ele que sempre nos contribui, um abração para ele, grandíssimo jornalista. Adoro o Marcelo Jorge, um abraço, meu amigo. Ele disse, olha, pergunta ela sobre a educação do município, que foi premiadíssimo lá. Isso, nós fomos premiados, nós fomos até para Portugal, recebemos o prêmio da Confederação Nacional dos Municípios, o prêmio Municiência, foram 5 municípios premiados no Brasil, de 5.200 municípios, São Bento foi um dos 5 que foram premiados, e foi exatamente por conta do trabalho na educação, diminuição da evasão escolar de 18%, né, para 0,08%, né, aumento no índice de aprendizagem, a gente cresceu no IDEB, né, 2 pontos nas séries iniciais, nas séries finais, né, a questão da inclusão, né, é muito triste a gente ver, por exemplo, como a gente viu nas últimas semanas, né, um ministro da educação querer dizer que uma criança deficiente atrapalha o aprendizado das outras. Não, lá em São Bento a gente incluiu, eles estavam dentro da sala de aula e o município estava disponibilizando para o aluno que era cego, o brailista, dentro da sala de aula. Ele estava assistindo a aula junto com os outros, o aluno surdo com o intérprete de Libras, né? E aí a gente tinha também um centro de
de inclusão, né, com tratamento fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, né, todo um atendimento. Então, é possível se fazer educação com inclusão, dando acesso a todos, educação de qualidade, né? E uma das coisas que a gente fez que foi muito importante, Matheus, eu fui aluna de escola multisseriada na zona rural. Sim. E uma das coisas que eu sempre preguei, todos os alunos no município, eles precisam ter as mesmas oportunidades de estudo e de aprendizado. Com certeza. E com as escolas multisseriadas, elas na zona rural, a gente não dá as mesmas condições a um aluno do sítio, né, da zona rural, que a gente estava dando a um aluno que morava no centro da cidade. E a gente precisa dar as mesmas condições. Como o nosso país precisa dar as mesmas condições de estudo, né, para o aluno de escola pública que o aluno de escola particular tem. Para quando a gente chegar ali na hora do Enem, o aluno de escola particular disputar de igual para igual com o aluno de escola pública. Porque, infelizmente, o que acontece no nosso país? A pirâmide de financiamento do ensino hoje no país, a grande parte do financiamento público do país vai para a escola particular, o ensino superior, onde estão os alunos que vieram de escolas particulares, das melhores. Né? Inverte. Né? E aí, onde se devia investir com muita propriedade, com muita efetividade, era na educação de base. Entendeu? Na creche, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio de qualidade, para quando chegar ali no Enem, todo mundo disputar de igual para igual, né? Aí o que acontece? Quando chega ali no Enem, o aluno de escola pública disputa, né, na desvantagem, porque ele não teve esse investimento durante todo aquele período da vida dele de estudo, de ensino fundamental, né, e de educação infantil, diferente do aluno de escola particular. Aí o que é que vem? Aí vem o governo brasileiro, né, fazer as cotas. Não sou contra as cotas, mas as cotas, elas precisam ser provisórias. Não resolve o problema. Né? Ela não resolve, você só faz com assim, estou reconhecendo que errei, que eu não investi em educação pública de qualidade quando eu deveria investir, e agora eu vou me redimir dando essas cotas para o pessoal entrar. Dê condições para o aluno de escola pública, né? De ensino de qualidade, para você ver quando é na hora da disputa de igual para igual, como eles dão show. Nós lá tivemos essa oportunidade de mostrar que isso funciona quando os nossos alunos foram fazer a prova da ETE. Nós temos a ETE Governador Eduardo Campos, e tem a prova. E os nossos alunos disputaram de igual para igual com os alunos de escola particular e tiveram os melhores resultados. Aí, então, você vê que realmente agora precisa ter o quê? Vontade política de se investir em educação de qualidade. Tudo agora, precisa ter vontade. Vontade política, né? Felipe, a gente estudava isso, essa parte da educação, da aplicação do recurso público na educação de base, quando você, é notório, né, todo mundo sabe, é público, você foi candidato a vereador aqui no município de Garanhuns, e a gente recuperou um estudo do Prêmio Nobel de Economia, lá atrás, do professor James Heckman, que ele apontava os investimentos, inclusive foi Prêmio Nobel por esse estudo, eu não me lembro a porcentagem, mas se você lembrar, pode me corrigir, tá? Pode falar, se você tiver em mente, quanto por cento que ela recuperava na frente? Olha, salvo engano, Matheus, eram 10 vezes, né? O investimento que você... 10 ou 8, não lembro o número, isso. Mas o investimento que você faz aí na primeira infância, né? Que é aquela de 0 a 6 anos, cada real que você investe, você ganha de 8 a 10 lá no futuro, seja porque a criança não vai ser mais saudável, não vai incorrer em criminalidade, então vai ser uma pessoa mais produtiva. Então, realmente, são esses pontos. E eu estava até pensando aqui, viu, Matheus? Porque eu não vou fazer mais pergunta, não, doutora Débora, porque vão pensar que eu copiei dela as ideias. Eu roubei tudo e usei na campanha. Felipe, olha, boas ideias na gestão pública, né? Boas ideias públicas, eu digo que ela não tem patente. Eu mesmo, durante o nosso governo, eu copiei várias boas ideias, adaptei à nossa realidade, né? E aí a gente conseguiu fazer entregas. A gente tem que ter isso, não tem que ter vaidade, né? Então eu copiei ideias de outras pessoas, algumas pessoas copiaram nossas ideias, e quem ganhou com isso foi o povo, né? Concordo plenamente com a senhora, é uma brincadeira aqui, né? Realmente eu acho que as boas ideias têm que ser replicadas o máximo possível, né? A gente tem que espalhar elas por todo o Brasil, e eu acho que essa ideia que a senhora está levantando aí da educação no ensino básico é perfeita. Eu citei muito durante a campanha, e que realmente eu acredito que isso faz a diferença, e isso vai fazer o nosso país se desenvolver de fato, se tornar no futuro um país de primeiro mundo, que é isso que a gente quer, né?
E aproveitando essa pergunta, doutor, eu queria fazer uma... Vou fazer uma. Você tá muito soltinho, tô percebendo. Olha, então vamos fazer o seguinte, os dois vão fazer, certo? Vou ter que mediar aqui, não vai dar briga. Os dois vão fazer e ela vai responder as duas depois do intervalo, tá? Tá certo. Eu vou ceder aqui para o Matheus, tá? Ele faz a pergunta, a doutora Débora responde e eu encerro. Mas só Vamos fazer assim? Só Tá na combinado? Um rápido intervalo, 12h40, voltamos já já. Em Santana do Mundaú, Alagoas, todo mundo ouve. Maré, superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h40, a gente tá batendo um grande papo, tá até empolgando, né, Felipe? Felipe quer atravessar, estamos brigando aqui para quem faz a pergunta. Quem Rapaz, não faz. boas ideias são extremamente empolgantes, né, Matheus? Não, é verdade. Deixa eu mandar um abraço uma ideia aqui como essa. para a turma que está acompanhando aqui, Marcelo Jorge, Joás, tanta gente está mandando aqui o seu abraço, o Andinho, a Zirene, a próxima possível, né? Assim, vamos dizer, pré-candidata à governadora do estado, que é colunista também, Raquel Lira, o pessoal que contribui aqui com o programa Quarto Poder, está sempre ligadinho. E a minha pergunta vai ser meio bombástica, assim, digamos, não tanto, mas de fato a senhora pontuou uma convocação, e a gente vê que os grandes quadros femininos de Pernambuco têm sido convocados para a política pernambucana para atender às demandas e à representatividade do povo. A gente tem aqui, nos quadros das nossas colunistas, 3 grandes. A gente tem a Priscila Krause, deputada estadual, temos a Luciene Laurentino, prefeita de Bezerros, e temos a Raquel Lira, prefeita de Caruaru, que são os melhores currículos que circundam aqui. Os homens estão levando uma goleada, a verdade é essa, mas a gente tem que reconhecer, de fato, o lugar das mulheres é onde elas bem entenderem, e a política tem que ter mais representatividade. Como é que a senhora vê um cenário político agora, neste segundo momento da sua carreira política, digamos assim, disputando uma pré-candidatura, se é que eu posso colocar, a deputada estadual, enfim, ao cargo que a senhora se coloca, e as mulheres em Pernambuco, de maneira geral, e no país, se a senhora quiser colocar também, essa busca por mais representatividade das mulheres. A Raquel Lira, por vezes, ela até fica tímida, né? Muita gente quase que desejando que ela seja candidata a governadora do estado. A gente viu a convocação do presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, no último encontro com o presidenciável, pré-candidato a presidente e candidato nas prévias do PSDB, Eduardo Leite. Enfim, Dória, lá em São Paulo, quando dá entrevista, todo mundo convoca a Raquel, e acredito que com a senhora, com serviços prestados lá em São Bento e aqui na região também. Muita gente, quando eu coloquei seu nome lá dos entrevistados, nossa, agora você vai ter uma aula de política. Eu digo, bacana, a gente quer isso mesmo. Como é que a senhora vê esse cenário? E no finalzinho, eu gostaria que a senhora respondesse se, pela proximidade com a Raquel, a possibilidade da senhora migrar ao Partido da Social Democracia, ou ainda está cedo para debater esses temas. Inclusive hoje, Matheus, é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Olha aí, parabéns para as mulheres, viu? Hoje é o dia, que é exatamente um dia que é para a gente debater sobre o que você me perguntou agora, né? Sobre a participação das mulheres, né, nas tomadas de decisões, né, na política, em empresas, em cargos de lideranças. Né? Você vê que quando a gente vai fazer uma pesquisa, e normalmente chega numa residência, às vezes o marido, né, ele vai atender. Quando é para saber alguma coisa sobre saúde, sobre a educação, espera, deixa eu chamar minha mulher.
que ela é quem acompanha meu menino na escola, ela é quem leva o menino no posto de saúde, ela é quem vê quando passa aqui a limpeza urbana. Eu vou chamar ela que ela vai saber explicar para você melhor. Né? Então, o que é política, minha gente? Política é um meio, um instrumento por onde você vai disponibilizar para a população políticas públicas de saúde, de educação, de infraestrutura, né? Na agricultura. Nós somos hoje a maioria do eleitorado, mas infelizmente nós temos uma representação em cargos de lideranças e também no legislativo, mínima. De 49 deputadas estaduais, nós temos, se eu não me engano, 10. Né? É muito baixo. A gente ainda está muito longe, né, de estar equivalente. Nós temos, de prefeitas, são 184 municípios no estado de Pernambuco. Na primeira vez que eu fui eleita, eram 17 mulheres, de 184 municípios. Hoje nós temos 37 mulheres que foram eleitas. Eu digo que uma das coisas que mais afasta as mulheres da política, que é uma das coisas que a gente tem que combater muito, é a violência política contra a mulher. É muito diferente. Vamos dar o exemplo de Raquel. Raquel, prefeita de Caruaru. Vamos dar um exemplo de um outro prefeito, né? Por exemplo, Miguel Coelho, de Petrolina, ou João Campos, lá de Recife. Tenha certeza que a ponderação e o nível de avaliação que se faz de Miguel, de Raquel e de João Campos, ele é mais pesado em relação a Raquel. Sim, verdade. Preste atenção se não é isso. Verdade. A mulher, ela tem que estar, né? Quando você coloca para você numa mesa, para você fazer, vamos pontuar cada um, a mulher tem que ser muito boa, ou acaba de dizer, ela é uma boa prefeita. Ela tem que estar se provando o tempo inteiro. Exatamente, né? se reafirmando, se reafirmando. E as críticas, existe uma violência política em cima da mulher. Agora, mas muito, eu fui vítima. Essa violência também é interna, né? Questão partidária mesmo. Dentro dos partidos, né? Dentro dos partidos, agora mesmo, tem na pauta que está sendo discutida lá no Congresso Nacional, tem possibilidade de se acabar com a cota de 30%. Tem a possibilidade de chegar e se definir que os 30% que é do fundo partidário destinado para as candidaturas de mulheres, a mulher pode ser convidada a doar para um homem. Convidada. Convidada. Convidada a doar. Então, tem coisas que batem muito. Por exemplo, pontuação quanto à mulher. São violências especificamente à pessoa da mulher. Se eu vou e me posiciono, né, como prefeito, eu me posicionava sobre um determinado ponto. Aí, porque ela é histérica, ela é arrogante, ela não escuta ninguém. Aí, quando é um homem, aí ele é muito assertivo. Luciele, ela escuta aqui posição. Que ele é a burocrata. Ela chama de Luciele, ela é prefeita de Bezerros e é nossa colunista aqui também. Isso, Luciele tem uma história muito bonita, né? Ex-aluna de escola pública, né? Agricultora, e vai fazer um trabalho brilhante também ali em Bezerros. E está sendo muito cobrada, e nós somos muito cobradas, né? E é exatamente isso, a forma como um homem se posiciona diante de uma situação e a forma como uma mulher se posiciona diante de uma situação, elas podem se posicionar de forma semelhante, mas elas são avaliadas de formas diferentes. Né? O homem é avaliado de uma forma muito mais, né, conforme a gestão, e a mulher é mais pessoal. Aí diz, ela é histérica, ela é gasguita, ela é arrogante, ela é não sei o quê. Então, isso machuca muito, maltrata muito e afasta muitas mulheres da política. Quantas mulheres não queriam estar e com capacidade, com competência para estar ali, né, disputando um cargo? Porque ela sim, olha, a mulher entende de política. Não vem dizer que mulher não entende de política, porque ela entende. Ela entende do dia a dia. Isso é comprovado nos números, inclusive. Exatamente. Ela entende no dia a dia. Mas afastam muito as mulheres da política, a violência política contra a mulher. Né? Durante, principalmente, a campanha, eu sofri muito. Né? E a gente tem que ter o quê? Tem que ter coragem de enfrentar. E tem que ter um autoconhecimento muito grande. Eu sei quem eu sou. Eu sei meus pontos positivos e meus pontos negativos. Né? Eu sei naquilo que eu preciso melhorar, mas eu sei também naquilo que eu sou boa. Então, se alguém vem com uma crítica ao meu respeito, uma violência política ao meu respeito, eu sei o que eu preciso aprender daquilo ali e trazer, né, para melhorar, mas eu sei também o que eu preciso desconsiderar, né, e seguir em frente.
Então, a gente tem que ter muita consciência, né, e autoconhecimento de onde nós estamos, de onde nós queremos chegar e daquilo que nós somos. Para a gente poder, uma grande arma que nós temos contra a violência é exatamente o autoconhecimento. Olha, você citou aí a questão da Priscila mais cedo, e ela nos contou uma vez que lá no banheiro da Assembleia não tinha banheiro feminino. Não tinha, não verdade, tinha exatamente, banheiro não feminino tinha. na Assembleia. Não tinha na Assembleia. No Supremo Tribunal Federal, lembra quando a ministra Ed Grace assumiu? Não tinha. Né? Não tinha. Coisa básica, né? Assim, né? E aí, quando a ministra foi, disse: olha, precisa ter um banheiro. Ainda teve gente assim, um banheiro privativo para você. Mas ela era a única mulher. Aí, Ou seja, veja, e Brasília foi construído em 1960. Inclusive, Né? Ninguém se pensou em ter um banheiro feminino e masculino. Tinha uma espécie de banheiro que era só para os deputados e um outro banheiro que era para o público em geral. Ela pegou, arrancou a plaquinha do. Eu disse isso agora, Priscila raptou a chave. Exatamente. Mas veja, são coisas assim, são pequenos detalhes, mas que fazem muito a diferença. Né? Você vê mesmo agora a gente está assistindo, vendo o que está acontecendo no Afeganistão. Minha gente, são mulheres assim, sensacionais assim, e que elas estão dentro de casa, minha gente. Elas estão dentro de casa, sem poder sair. Menina, você não pode nem sair. Imagina exercer, né? Estudar, ter o conhecimento, exercer uma profissão. Né? Então, são muitas... Hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, mas a gente ainda tem que lutar muito para a gente poder, né, alcançar. A gente não quer nada dos homens, a gente só quer o que é nosso. Perfeitamente. Mas eu não tinha partidária, porque aqui a gente trata da política, mas também as especulações fazem parte dela, né? Exatamente. Vai PSDB ou não? Não, nós estamos avaliando, né, a gente está ainda aguardando também essa aprovação no Congresso Nacional de quais vão ser as regras, né, porque o Congresso Nacional ele é maravilhoso para fazer regra para os municípios cumprirem. Né, para os vereadores testarem, para depois eles verem. Então, vamos aguardar também o que é que vem de lá, do Congresso Nacional, para a gente poder tomar essa posição. Mas aí a gente tem realmente, nós temos convites, né, temos convites para permanecer no PSB, temos convite para o PSDB, temos convite para o PP. Raquel é minha amiga, né, minha amiga pessoal, foi minha deputada estadual em 2014, eu adoro Raquel, né, e torço muito, né, que se possa ter construído também as condições, e é uma grande amiga, né, com capacidade, com competência, e que mostrou, né, Raquel na eleição mesmo para Caruaru, foi uma grande guerreira, né, e depois, no início da administração dela, quiseram travar muito. Inclusive, na minha opinião, um pouco dessa violência política aconteceu com ela na prévia da candidatura, na primeira candidatura dela. Exatamente. O PSB meio que no tapetão, digamos assim, puxou 2 dias antes do prazo final para poder se filiar e poder concorrer a... Exatamente, e ela deu a volta por cima, né? Foi para o segundo turno, ganhou a eleição e vem fazendo uma gestão que é referência, entendeu? Que é referência, é uma cidade, Caruaru, uma cidade grande, com muitos problemas, né? E que ela está conseguindo fazer entregas lindas, assim, né? Tanto na infraestrutura de Caruaru, mas também entregas sociais importantes, né? Na zona rural, na educação. Olha, o caso, né? de São Bento, de Caruaru, posso citar Petrolina também, são cidades que estão nadando contra a corrente. Pernambuco é o pior estado da federação para se fazer negócio. Mas na contramão, Petrolina, Caruaru, São Bento estão pulsando. Então, isso é muito bom. Nessa publicação de geração de emprego que normalmente o IBGE publica, São Bento é uma das cidades onde mais gera emprego. Sim. Né? E às vezes, e aqui nesse debate já de economia a gente já entra num ponto que é muito importante a gente lutar para que os produtores, né, locais, eles tenham condições de trabalho. Né? Ontem mesmo eu me encontrei com o Edival Veras e com o Emanuel Rocha, né, e a gente conversando, eu disse, olha, vocês são guerreiros, né, e tantos outros, né, como lá em São Bento do Una, Fernando Vilela, né, o meu pai, e tantos outros, e às vezes a gente vê um grande esforço, um grande investimento, né, para que se tragam empresas de fora, que muitas vezes gera o quê? 100 empregos, 200 empregos, se concede muito de incentivo fiscal, né, vários incentivos, um esforço tremendo, imenso, quando você já tem pessoas aqui, corajosas, né, que poderiam, basta o quê? Dê condições para eles produzirem. Ele não precisa, ele não quer muito, não. Ele quer o quê? Ele quer que você sente na mesa, que dê condições a ele para produzir. Você vai ter um esforço muito menor,
E eu tenho certeza que um resultado muito maior. É muito melhor dar gestão para os de dentro do que os de fora. Exatamente. Aí termina quem está dentro, que sempre esteve dentro, que sempre estava ali se esforçando, no momento fácil ou no momento difícil, ali produzindo, né, gerando emprego, né, a pecuária, a avicultura, o setor agro, é quem está levando a economia do nosso país. Sim. E eles não precisam de muito, não. Eles só precisam de água, de infraestrutura, de condições de trabalho. Entrega isso que esse pessoal produz e gera emprego. O básico do setor público, né, do serviço público prestado, que nada mais é do que a devolução dos nossos impostos aplicados, né? Felipe, sua pontuação. Doutora, eu acho que eu sou uma exceção, então, viu, essa questão aí que a senhora fala de criticar mulheres, porque eu acho que o homem já está errado de natureza. Aqui, exemplo, Mateus e Lucas. Por natureza, eles já são errados. Mas foi muito... Ganhou ponto em casa. Thaís gostou agora, ganhou ponto em casa. Pois é o certo, né? Mas, infelizmente, a conversa está muito boa, mas nós estamos chegando agora ao fim da nossa conversa, da nossa entrevista. E eu gostaria que a senhora dissesse suas considerações finais, suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes e desse aqui uma dica, né, de livro e filme para os nossos ouvintes. Eita, que agora foi. Eu também adoro ler, né? Eu também adoro ler. Eu vou dar a dica de um dos que eu estou lendo agora, que é Tieta do Agreste, de Jorge Amado. E é sensacional, assim, é um livro muito bom, né? Muito bom. E assim, eu vejo tantas coisas que acontecem ali. Né, um outro livro que foi um dos livros que eu gostei demais, não sei se vocês já leram, é um calhamaço, mas vale a pena, que você lê nem sente, é O Conde de Monte Cristo. Ele é sensacional, assim, ele mostra realmente como você pode se superar, né, quando às vezes as esperanças estão quase se acabando, vem alguma coisa e você consegue se superar, né, que é de Alexandre Dumas. Muito bom. Então, são 2 livros que eu estou gostando. Assim, eu li o Tieta, estou lendo Tieta, né? Estou quase terminando. E o Conde de Monte Cristo eu já li, já tem mais ou menos 1 ano, e foi um dos livros, assim, morria de chorar, assim, sabe? Né, tem vários livros, assim, tem A Casa dos Espíritos, também, de Isabel Allende, é muito bonito, também é um livro muito bonito, então, várias dicas, eu gosto muito dos clássicos, assim. Olha, e filme e série, tem tempinho para assistir nessa correria toda? Particularmente, olha, eu sou uma pessoa que eu não assisto muito televisão, assim, então eu vou me abster de... Aos livros. De falar, mas uma que eu adorei, uma série que eu adorei foi O Gambito da Rainha. Eu gostei muito, gostei muito daquele... Né? Assim, eu prefiro ler do que assistir a filme e a séries. Eu gosto muito de ler, muito mesmo assim de ler. Recadinho final? Sim, aí eu então quero aqui, mas no instante passou o nosso tempo, né? Eu quero aqui, né, agradecer, né, Felipe, Lucas, Mateus, agradecer a Marano, agradecer a todos vocês que nos ouviram, mandar um grande abraço, né, para todo o povo lá da minha cidade de São Bento do Una, a todos vocês da região, daqui de Garanhuns, né, mandar um grande abraço também para o pessoal lá de Capoeiras, estou indo muito lá, né, agradecer o carinho de todos eles, e assim, muito obrigada por essa oportunidade da gente conversar sobre uma coisa tão importante para a vida de todos nós, que é a política com respeito, né, a gente pensando o quê? Unindo aquilo que nos une, né? E dizer assim, que a gente deve muito, né, nesse ano agora e no próximo ano, acabar muito com aquela discussão do que é esquerda, do que é direita, né? E aquela coisa que acontece muito nos grupos de WhatsApp e nos próprios grupos, polarização. Minha gente, né, você tem um lado bom da esquerda, você tem um lado bom da direita, você tem um lado bom do centro. Então, o que é que precisa se fazer? Convergir, né? Então, eu espero, né, e a gente está se colocando à disposição, né, da população de Pernambuco, do nosso Agreste, né, para que a gente possa estar lutando pela educação de qualidade, pela saúde de qualidade, né, pela geração de emprego e renda, né, por uma representação do Agreste, né, a nível estadual, que a gente possa estar defendendo os interesses do Agreste, né, daqui de Garanhuns, de São Bento do Una, né, de Belo Jardim, de Lajedo, Cupira, né, de Capoeiras, de todo o Agreste, a gente tem uma voz, e também, né, como o doutor João Lira me disse, né, e ser um exemplo da boa política, que se pode e se deve, né, construir uma política com respeito e voltada para a população.
Então, muito obrigada pela oportunidade de vocês. Eu acho que a gente tem que voltar aqui novamente, viu? Já está O convidado. convite já está feito, a gente agradece, com certeza sua agenda deve ser corridíssima, mas reservou um tempinho para a gente, então isso é muito bom e vai ser sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. E para a gente encerrar, eu vou deixar aqui um recadinho do professor Écio Costa, ele que fala para nós, um são betense, né? Exatamente. Que ganhou o mundo, foi para os Estados Unidos, foi se formar em PhD em economia, enfim, ele que tem tanta história para contar. E hoje, na coluna dele, ele fala um pouco sobre o investimento estrangeiro direto, que cresceu 16,6% no mês de julho. A palavra o professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre as contas externas do Brasil, que registraram um déficit de 1,6 bilhão em julho de 2021. No ano, o déficit está em 8,32 bilhões, que representa uma queda de 40% na base anual. Mas a notícia mais importante é quando você vai olhar o detalhamento desses dados. Vale lembrar que essas contas externas são divulgadas pelo Banco Central e mostram todas as relações econômicas entre o Brasil e o resto do mundo. Aí entra balança comercial, entra também serviços adquiridos por brasileiros no exterior, e também pelas rendas, como remessas de lucros, juros, pagamentos de dividendos do Brasil para outros países. Em geral, esses serviços e rendas, o Brasil é negativo. E na balança comercial a gente tem um saldo positivo, como foi nesse mês de julho, de 6,3 bilhões de dólares. E o investimento estrangeiro direto, que é o que eu queria enfatizar nesse meu comentário de hoje, a gente teve um crescimento de 16,6% no mês de julho, na comparação com o mesmo mês de 2020. Foi um montante de 6,1 bilhões de dólares, e no acumulado do ano a gente já soma um total de 31,79 bilhões de dólares, numa alta de 9,79% na base anual. Em 12 meses, estamos com um ingresso de investimentos estrangeiros diretos aqui no Brasil de 47,5 bilhões de dólares. Isso é muito importante porque o Brasil é um dos principais destinos para o investimento estrangeiro direto no mundo. Estamos aí entre os países que mais recebem esse tipo de investimento. Significa que investidores internacionais, empresas, investidores acreditam muito na economia brasileira, fazendo investimentos aqui dentro. Durante a pandemia, houve uma queda significativa, mas essa queda foi global, não só aqui no país, e agora, nesse período de recuperação, está havendo também uma recuperação desse investimento estrangeiro direto. À medida que você tenha também mais processos de concessões e que privatizações ocorram aqui no Brasil, a gente passa a ter também um ingresso maior de investimentos. Vale o destaque para a China, que é um dos principais investidores em infraestrutura aqui dentro do Brasil. Dentre esses 47,5 bilhões de dólares que foram investidos aqui, a China tem uma grande parcela disso. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 1h02, voltamos. E só para dizer tchau, né? Tivemos uma grande entrevista hoje com a Débora Almeida, ela que é pré-candidata a deputada estadual, foi prefeita por 2 oportunidades de São Bento do Una, enfim, procuradora federal, trabalha muito, corre muito, faz muitas coisas, é uma pessoa a ser seguida. Eu gostaria que ela lembrasse as redes sociais dela, acabei pulando essa parte. Sim. O nosso perfil no Instagram é Débora Almeida 40, né, e no Facebook Débora Almeida. Olha aí. Vai ser um prazer ter vocês lá para a gente trocar uma ideia, e marcar também uma conversa. Com certeza. Prazer foi todo nosso. Vou me despedindo aqui, meu amigo Matheus. Valeu, tamo junto. Felipe, grande abraço. Tony ali já nas operações, fazendo o quarto poder acontecer. E mais uma vez, muito obrigado, Débora. Obrigado, Felipe, Lucas, Matheus. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram. Muito obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade.
em Angelina. Todo mundo.